Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sabadão, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação da palavra de Deus para vocês, né? Vamos ver o que hoje o Senhor nos trouxe, né? Qual a mudança que Ele quer para a nossa vida, qual o recado que Ele traz para que a gente possa melhorar cada dia, para que a gente possa se aproximar cada dia do reino do céu, cada dia da vontade dEle, né? Que possamos ser pessoas melhores todos os dias. Amém? Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Lucas, no capítulo 14, do 1 ao 6, que diz: Festejar o sábado é dar vida aos homens. Aqui. Um dia de sábado aconteceu que Jesus foi comer em casa de um dos chefes dos fariseus, que o observavam. Havia um homem hidrópico diante de Jesus. Tomando a palavra, Jesus falou aos especialistas em leis e aos fariseus: A lei permite ou não permite curar em dia de sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão e o curou e o despediu. Depois disse a eles: Se alguém de vocês tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tiraria logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou a eles uma parábola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, pessoal, a palavra de Deus hoje, ela vem nos falar sobre que Jesus, ele foi jantar na casa do chefe dos fariseus. Já sabemos, já conhecemos quem é os fariseus. Os fariseus eram pessoas falsas, que viviam com a palavra de Deus debaixo do braço, que viviam nas igrejas, nos templos, mostrando para as pessoas que era para viver ali conforme a lei, mas na verdade eles não viviam. Dentro do coração eles viviam as suas vontades. Tipo o que a gente faz. A gente pode nos considerar fariseus, porque a gente não é diferente deles, né? A gente faz o que a gente quer. Então, o que é que acontece? Aí Jesus diz que nesse meio tinha um homem hidrópico. Eu não sabia o que significava essa palavra, né? Fui lá no Google e fui saber o que significava, que é aquela famosa barriga d'água, né? Aquelas pessoas que têm um inchaço, principalmente na barriga. Pode ser no corpo todo, mas principalmente na barriga. E aí, a palavra diz que Jesus conhecia o pensamento dos fariseus, do chefe dos fariseus e quem estava ali presente naquele jantar, né? E aí Jesus pergunta antes se era lícito fazer aquela cura ali naquele momento, em dia de sábado. E eles se calaram, né? Não falaram nada, ignorando o que Jesus ia fazer com aquele homem, né? Então Jesus chamou o homem, o curou e mandou que ele fosse embora. E aí Jesus diz para ele: se fosse vocês, se fosse um boi de vocês, se fosse um filho de vocês que caísse num poço em dia de sábado, será que vocês iam esperar o domingo para poder salvar? Lógico que vocês iriam salvar no sábado. Então, por que vocês estão me ignorando? Porque eu vou curar essa criatura, este homem que está aqui. Então, ele chama o homem e cura. Então, o que ele traz para nós, né, com esse ensinamento aqui, com esse evangelho de hoje? Que não é o dia. Né? Não é porque no Velho Testamento Deus descansou no sétimo dia. Então, existe denominação que não se faz nada no sábado. Ou seja, é como se Jesus Cristo não tivesse vindo ao mundo
morrido daquela forma para nos salvar, porque a partir do momento que Jesus, ele morreu na cruz, que Deus mandou o seu Filho único para morrer por nós, tudo foi mudado, né? Tudo foi renovado. Então, por que falamos muito mais do Novo Testamento do que do Velho Testamento? Porque é onde começa tudo com Jesus, ou seja, tudo foi renovado. Claro que o Velho Testamento você encontra muitos profetas de fé. Você encontra ali para renovar a sua fé muitas histórias, né? Muitas coisas realizadas por Deus nos profetas. Mas devemos seguir o Novo Testamento, porque automaticamente Jesus transformou tudo. Então Jesus diz: não é o sábado. Eu não posso deixar de ajudar num sábado porque é o sábado. Eu não posso deixar de curar porque é o sábado. Eu não posso deixar de doar sangue porque é um sábado. Eu não posso deixar de ajudar o meu irmão que chega na minha porta pedindo porque é um dia de sábado. Não é sobre o dia de sábado, não é sobre o sábado, é sobre a pessoa. A pessoa, o ser humano, ele é muito mais valioso do que um dia na semana. É isso que Jesus quer nos dizer. É isso que ele vem nos trazer. Não se iluda com essas coisas, com essas doutrinas que diz que você não pode nem sair da cama no sábado. É porque não podem. Eu nem sei se essas pessoas, eu acredito que não. Eu acho que elas fazem um jejum de não comer nada o dia todo, todos os sábados. Porque tem gente que tem suas empresas, não abre. Tem gente que não pode fazer nada em casa, não pode fazer tarefa de casa, não pode fazer nada. Então Jesus vem dizer com essa palavra que isso não existe. Isso não existe. Precisamos olhar a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer momento para o irmão e ajudar ele, seja no que ele precise. A gente precisa tomar essa consciência. Muitas vezes a gente diz assim, né? A gente para ajudar somos péssimos, né? Muitas vezes a gente diz assim, vou comprar uma cesta básica para dar a uma família. A gente deixa para dar essa cesta básica nas 4 festas do ano. Não é assim? Vou na casa de fulano está passando por uma dificuldade muito difícil. Mas eu só deixo para ir na casa de fulano quando chega o Natal. Fulano lá, na situação difícil. Então, assim, nós somos assim. Nós tiramos a importância que o nosso irmão tem na nossa vida, a importância que o irmão tem para Deus, que é filho, para colocar coisas, colocar dias. Então é isso que Jesus vem dizer. Não importa, não interessa o dia. Interessa a boa intenção de ajudar a pessoa. Entendeu? Então, se você está iludido com essa ideia que no sábado você não pode fazer nada, você está enganado. Você está enganado porque Jesus vem dizer. Jesus passa por cima daquele povo hipócrita que estavam todos ali olhando para ele e ignorando ele, né? Ignorando, porque eles não faziam daquela forma. Eles agiam como o Velho Testamento, eles agiam sem fazer nada no sábado. Ou seja, todos os dias vocês podem vir para receber a cura, mas no sábado não. Então, eles não acreditavam em Jesus, eles não acreditavam na vinda do Senhor, eles acreditavam neles, naquilo que na lei deles. Aparentemente era a lei de Deus, mas dentro do coração era a lei dele. E Jesus conhecia o coração, como conhece o nosso coração também. E aí Jesus repreende logo, mostra que não é do jeito que eles estão pensando, chama o camarada e cura na frente deles e manda que o cara vá embora, né? E ele nos deixa com esse evangelho, esse ensinamento, né? Nos deixa esse ensinamento. Não deixe de fazer caridade no sábado, porque denominação X, denominação aqui, uma denominação ali, tá falando que não é. Para fazer que é pecado que você vai para o inferno.
Existem muitas outras coisas que levam para o inferno. Só que isso não. A partir da ordem de Jesus, a partir de Jesus, tudo se renovou. É por isso que existe o Novo Testamento. Existem os evangelhos de Jesus. Amém? Um bom sábado, um bom final de semana para vocês e um cheiro no coração de vocês.